Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara e o nosso programa Espaço Aberto. Hoje a gente fala de um assunto que deve ser de muito interesse para muita gente, games, mas também um pouco do vício nos games, né? De acordo com dados da pesquisa Games Brasil, mais de 75% dos brasileiros têm o hábito de consumir jogos online, jogos digitais. Mas quando o tempo de tela começa a reduzir horas de trabalho, estudo ou convívio social, é a hora da gente se perguntar onde fica a linha entre a diversão saudável e o vício. Por isso, a gente fala hoje aqui de um novo estudo conduzido por psicólogos e pesquisadores da Unesp Bauru, que buscou entender melhor essa relação entre jogos eletrônicos e o tempo gasto diante das telas. Está aqui com a gente um dos autores do trabalho, que é o Alexandre Sintra, que também é mestre em neurociência e comportamento. Seja muito bem-vindo aqui para a gente falar desse estudo super importante feito aqui na nossa cidade. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite. Esse é um tema que para mim é muito caro, que atrai muito o meu interesse e eu gosto dessa oportunidade para a gente discutir esse tema aqui hoje. Sim, e para a gente entender um pouquinho esse assunto, antes de entrar no estudo em questão, o transtorno de jogo é um quadro psiquiátrico reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Que tipo de comportamento caracteriza essa dependência dos games? Bom, o transtorno do jogo, ele se caracteriza por um padrão específico de comportamento, que ele tende a ser persistente e recorrente com relação aos videogames. Então, a pessoa, geralmente, ela apresenta uma dificuldade para controlar esse uso que ela faz dos videogames. E associado a isso, necessariamente, é preciso haver o que a gente chama de prejuízos funcionais, que são esses prejuízos que essa atividade, essa interação com o jogo acaba acarretando em outras esferas da vida daquela pessoa. Então, ela pode perceber algumas dificuldades com relação aos relacionamentos pessoais, familiares, a convivência social, também pode perceber alguns prejuízos relacionados ali à vida laboral, no trabalho, então com o seu desempenho escolar, educacional, e tem duas características interessantes e importantes de se observar. Uma delas é essa dificuldade de controle. Então, quando a pessoa percebe que existe ou a pessoa ou um outro indivíduo que tenha contato com aquela pessoa ali, percebe que existe essa dificuldade para controlar, por mais que a pessoa tente, por mais que a pessoa tente jogar um pouco menos, por mais que ela tente encaixar outras atividades ali no cotidiano dela, isso fica difícil. Os jogos eles acabam se tornando uma espécie de prioridade. Isso é um sinal de alerta. E o segundo foi o que eu citei agora, é essa questão da prioridade crescente desse comportamento com relação a outras práticas, outras coisas que aquela pessoa até fazia anteriormente, mas acaba que os games vão suplantando, eles vão tomando o espaço dessas outras atividades. E E às essa vezes pode falar. desculpa interromper, mas essa definição é justamente a definição da OMS, que ela Uhum. veio a partir da publicação do último CID, né? Que é um manual médico que a gente utiliza para classificar essas doenças. Esse transtorno, ele foi reconhecido anteriormente ainda pelo DSM, que é um manual específico da psiquiatria. Só que ele foi reconhecido como uma categoria de recomendação para estudos, e não necessariamente como uma doença propriamente dita, que, na minha opinião, nesse momento, é mais interessante do que classificar isso como uma doença em si. Por quê? Porque o transtorno do jogo, como a gente chama atualmente, ele é uma categoria recente e nova e carece de estudos ainda. Tem algumas coisas que a gente não compreende muito bem. Então, é importante ter esse cuidado, assim. Ele é um transtorno, a gente pode classificar como um transtorno, sim, mas o diagnóstico ainda é difícil, ainda requer uma atenção profissional especial. Então, esse cuidado que eu acabo recomendando que a gente tenha. Sim, e o estudo fala um pouquinho disso, porque uma das principais conclusões dele é que ele diz, né, que o tempo de tela isolado não basta para diagnosticar um transtorno de jogo. Então, como você falou, são várias outras variáveis, é preciso levar em consideração todo esse quadro.
Os Tá. transtornos psiquiátricos, eles têm essa característica de serem multifatoriais. Outras doenças físicas, somáticas, também têm essa característica. Mas nos transtornos psiquiátricos, isso é um pouco mais. É especial essa característica. Então, quando a gente vai olhar para a definição de um transtorno, critérios de um transtorno, a gente precisa considerar os aspectos biopsicossociais. E para a gente definir se aquela pessoa ela bate os critérios desse transtorno, não basta a gente pegar uma única característica e fazer um corte ali e dizer, não, a partir de certo ponto, dentro desse espectro aqui, dessa característica, a pessoa tem o transtorno. Não. A análise ela é mais complexa porque a gente está lidando com o comportamento humano e a variabilidade é muito grande. Os jogos, do jeito que a gente entende hoje, que é um vídeo e que a gente pode interagir com aquela mídia, eles se tornaram populares, comercialmente falando, a partir da década de 80. E já aí, já a partir dessa popularização, a gente percebe que existia já uma preocupação de uma espécie de comportamento de dependência acontecendo. Então, a gente tem alguns estudos embrionários ali que começam a apontar, alguns pesquisadores começam a identificar essa relação, e com a complexificação da tecnologia, os games eles acabaram também se complexificando, se tornando mais refinados. E isso, e, além de refinados, mais populares, né? Como a gente viu aqui no Brasil, esse é um hábito frequente, né? Para 70, 75% da população. É muita gente que tem interação com os jogos. E essa é Uhum. uma indústria gigantesca, é uma indústria que compete diretamente com a outra indústria muito grande do entretenimento, que é o cinema, que é a música, uma indústria que financeiramente falando, ela é maior do que essas outras duas gigantes juntas, somadas. Uhum. Então, é sim um hábito muito frequente. E o que eu estou querendo dizer com isso? Isso já vem sendo estudado desde a sua início de popularização. Então, essa relação não tão saudável com os jogos, ela já vem sendo observada desde esse início. Mas o que acontece é que uma unificação desse estudo, assim, um processo de os pesquisadores utilizarem protocolos mais ou menos parecidos, ela só foi acontecer a partir de 2013 aproximadamente, que foi quando o DSM reconhece e indica essa condição como uma condição para estudos. Então, até aí, meio que cada pesquisador, cada grupo de estudo utilizava os seus critérios para definir, Uhum. isso aqui a gente considera um transtorno, isso aqui a gente não considera. E um dos critérios mais utilizados em isolamento foi justamente o tempo de jogo, o tempo que a pessoa passa ali naquela atividade. Então, para muitas pesquisas aí do início desse estudo, relacionado a videogames, bastava que a pessoa jogasse até uma determinada quantidade de horas semanais ou diárias para ser considerada dependente. O que se mostrou uma falácia no fim das contas. Não é assim que funciona. Então, mesmo pessoas que jogam por muitas e muitas horas semanalmente, elas não necessariamente têm a Uhum. dependência. Então, a gente precisa de avaliar outras características e foi isso que a gente acabou confirmando com esse estudo que a gente fez. E que outros resultados, outros dados relevantes foram trazidos à tona nesse estudo quando a gente fala sobre esse tempo de jogo, tempo de tela? Bom, ah, como a gente está classificando a dependência, o transtorno do jogo, como uma dependência, a gente procurou verificar se uma característica muito presente em outros tipos de dependência também estavam presentes ali no transtorno do jogo, que é justamente o que a gente chama de comportamento impulsivo. E essa foi uma característica que se pareceu bastante promissora de se olhar, da mesma forma que era promissora, que foi promissora e continua sendo promissora em outros estudos envolvendo outras dependências. E o que a gente encontrou foi isso. O tempo de jogo ele é relevante. Então, em geral, pessoas que têm ah, muitas horas de jogo semanais, eu digo muitas horas, eu estou falando de coisas acima de 17 horas aproximadamente Uhum. jogando. A pessoa ela despende pelo menos 17 horas ali para cima na semana dela fazendo uso dos jogos de qualquer natureza.
E a gente percebeu que quando a gente associa esse público, essa pessoa que tem esse padrão de comportamento, uma característica mais impulsiva dessa pessoa, então ela apresenta um padrão de comportamento que a gente chama de impulsivo, e eu posso explicar um pouco também o que a gente está chamando de impulsividade daqui a pouquinho, a gente percebeu que a probabilidade dela estar sob risco de transtorno do jogo é maior. Ou seja, existe um efeito de moderação de uma variável sobre a outra. Então, se a pessoa joga menos de 17 horas por dia, a gente diz que o efeito da impulsividade ele é inexistente, estatisticamente falando. Então a gente fala que não, se a pessoa joga até aqui, a impulsividade ela não é um fator que vai contribuir significativamente para a gente definir se ela tem probabilidade ou não de estar dentro dessa classificação de risco. Mas a partir daí, essa probabilidade aumenta. E aumenta consideravelmente, se a gente for olhar os números brutos aqui. Então, uma pessoa que joga mais de 17 horas, ela tem cerca de 12 a 17 vezes mais chance de apresentar o risco de transtorno do jogo. Mas isso aqui não são números absolutos. Mas 17 vezes o quê? 17 vezes qual é o número que a gente está multiplicando aí? Uhum, E isso que é um pouco mais difícil de definir, porque a gente está falando de uma probabilidade. uhum. Eu vou consultar rapidinho o número que eu tenho aqui, para eu te dizer esse número absoluto. Estou com um arquivo aqui do lado. Mas, vamos lá, a probabilidade Uhum. de uma pessoa que joga pouco, até umas 17 horas no máximo ali, de estar na classificação de risco. Não é nem que a pessoa tenha o transtorno. Ela pode ter o transtorno, aí precisaria de uma análise mais detalhada, individual, profissional, para que ele pudesse fazer um diagnóstico mais acertado. É de 1 a 7%. É um número relativamente pequeno Uhum, para o risco. Então, dentro desse 7% máximo, aí a gente ainda teria que ter um número ainda menor das pessoas que têm o transtorno. uhum, A gente avalia as pessoas que têm um padrão que já é maior que 17 horas por semana, a gente tem aí uma probabilidade de estar sob risco de 17%. É um número aí cerca de 10 pontos percentuais a a mais. mais, né? Uhum, Isso. Então, é isso que a gente está falando quando a gente fala ali que tem tantas vezes mais chance de estar sobre o grupo de risco, tantas vezes mais chance de não estar sobre esse grupo de risco. E aí, qual é o papel da impulsividade nisso? A impulsividade, ela vai atuar para ajudar nesse diagnóstico só nesse grupo que já é jogador há mais tempo, não há mais tempo, uhum. só nesse grupo que já é um jogador mais longo aí durante a semana, que despende mais tempo nisso. Sim. E falando dessa impulsividade, uma outra coisa que o estudo traz, por exemplo, é que os voluntários que foram utilizados na pesquisa, por exemplo, se mostraram mais impulsivos quando a recompensa era tempo de jogo, do que dinheiro. Então, o que que isso também diz em relação a como esses jogos são feitos, né? O design desses jogos, ou até a relação psicológica que vai se desenvolvendo entre as pessoas e os jogos? Tá. Primeiro de tudo, as, as organizações que desenvolvem jogos são empresas capitalistas e elas querem oferir lucro daquela atividade. Então, é interessante para essas empresas que esses jogos que competem diretamente pela atenção do público com outras mídias. Então, os jogos eles competem com as redes sociais, eles competem com as séries de TV, com os streamings, com a música, com diversas outras coisas que as pessoas podem estar fazendo ao invés de jogar. Então, é interessante que as pessoas sejam atraídas para jogar mais tempo, que aí ele limita a interação dessa pessoa com as outras mídias que tem ao dispor dela. Então, existem sim mecanismos nos jogos que ajudam, que não diria induzem, mas eles criam um ambiente propício para que a pessoa continue engajada naquela atividade por mais tempo. Então, esse é um fator importante de interação. Mas a pergunta que você fez, ela envolve uma definição um pouco mais precisa do que a gente está chamando de impulsividade. E a impulsividade, ela pode ser, na pesquisa científica, ela é entendida
de forma geral, assim, de duas maneiras. Ou a gente entende impulsividade como um traço de personalidade, ou seja, é algo que está dentro daquela pessoa e vai acompanhar ela aí de forma mais ou menos estável pelo resto da vida dela, ou é uma característica que se desenvolve a partir não de algo que vem dentro da pessoa, mas da interação entre aquela pessoa e o ambiente em que ela está inserida. E é essa abordagem que a gente utilizou na pesquisa. Então, dentro dessa abordagem, tem infinitas definições ainda de impulsividade, e o que a gente estava avaliando era a impulsividade apresentada no momento de fazer uma escolha, de tomar uma decisão. Então, a tarefinha da nossa pesquisa para mensurar essa impulsividade, ela envolvia a pessoa fazer escolhas sucessivas entre alguns valores monetários e depois uma segunda tarefa que ela fazia escolhas sucessivas entre quantidade de tempo de jogo. Então, eu vou querer jogar agora uns 30 minutinhos ou eu vou esperar um pouquinho mais para eu poder jogar um pouco mais depois, uma hora. Então, a gente ia manipulando esses números segundo um algoritmo, né, que a gente utilizava para verificar como é que isso funcionava para cada pessoa. E o que acontece? Novamente, quando a gente pega pesquisas que avaliam outros tipos de dependência, dependência química ou outras dependências comportamentais, elas utilizam como regra esse, esse modelo monetário. Então, em geral, a gente utiliza só essa tarefa monetária. Mas, eu disse para você que o comportamento impulsivo, ele é uma interação entre o organismo e o ambiente. Então, ele não está só dentro do organismo e não está só no ambiente. Ele nasce fruto dessa interação. Então, para a gente, era importante modificar o ambiente também, fazer perguntas relacionadas aos jogos, porque a gente estava avaliando os jogadores, a gente queria ver como é que essas pessoas interagem com esse ambiente. Uhum. E aí o resultado que a gente chegou foi um resultado até um pouco diferente do que outros pesquisadores costumam encontrar nessa área, mas foi isso. As pessoas, os jogadores que a gente avaliou, eles tendem a ter um comportamento mais impulsivo nas atividades relacionadas aos jogos, do que nas atividades relacionadas a escolhas monetárias. Isso é esperado? De certa forma, sim, mas também é um pouco controverso. Mas quando a gente faz essa avaliação com diferentes estímulos, em geral, as pessoas se apresentam assim mais autocontroladas, menos impulsivas, quando o estímulo é monetário. Isso é uma característica presente e reproduzida em vários estudos. Então, outros tipos de estímulo, como comida, como oferecer, por exemplo, escolhas entre quantidades de drogas para outros tipos de estudo, as pessoas tendem a ser mais impulsivas. Então, a gente acabou reproduzindo um pouco disso, mas era que a gente também procurava essa relação monetária com o transtorno do jogo, porque ela mede impulsividade também. E foi isso que a gente não conseguiu encontrar, e a gente acabou tendo um início de explicação do porquê isso aconteceu numa pesquisa posterior, que foi a pesquisa do meu mestrado, que aí a gente Entendi. entendeu um pouco mais essa dinâmica, mas a gente pode entrar nisso mais para frente, se Sim. for o caso. E agora ampliando um pouquinho, porque o estudo foi feito com 290 voluntários adultos, mas é importante a gente também trazer o cenário para as crianças e adolescentes, até porque essa mesma pesquisa Game Brasil indica que mais de 35% das pessoas que consomem games são da geração Z, que são os nascidos entre 97 e 2012. Então, como que essa dinâmica funciona, se funciona igual, se funciona diferente para as crianças e adolescentes, e aí também deixando um alerta em que momento os pais devem se preocupar ou procurar ajuda, porque aí nessa faixa etária cabe mais aos pais ficarem observando esses comportamentos que podem ser de risco ou não, é só uma diversão lá, tá jogando videogame, tá tudo certo. Uhum. Bom, a nossa pesquisa em si, ela foi feita exclusivamente com adultos, então ela não tem muitas informações a respeito de uma faixa etária abaixo dos 18 anos. Uhum. E a gente sabe, em termos de neurociência, é que o desenvolvimento desse córtex pré-frontal, que é a parte do nosso encéfalo, que é responsável por tomada de decisão, por analisar e julgar consequências, planejar as ações que eu vou fazer e, consequentemente,
está muito relacionado a comportamento impulsivo ou comportamento autocontrolado, ela está numa fase de desenvolvimento ainda, enquanto a pessoa é adolescente. Então, o adolescente, a criança, ela não tem tanta maturidade com relação a fazer escolhas mais autocontroladas e menos impulsivas. Então, ele precisa de uma certa ajuda do ambiente nesse sentido, de uma certa rotina um pouco mais ajustada, mais controlada, uma certa atenção dos pais, uma certa é isso, os pais precisam dar uma atenção especial para ajudar esse adolescente, essa criança, a tomar decisões um pouco menos impulsivas, porque se eles forem deixados para tomar essas decisões sozinhos, a tendência é que eles tendam a preferir esses estímulos mais imediatos, essas gratificações mais imediatas. Mas isso não quer dizer que o transtorno é mais frequente em adolescentes, em crianças. Na verdade, a gente não tem dados que nem que afirmam, nem que desconfirmam isso. A gente não sabe muito bem como é que esse transtorno se comporta na população mais jovem, sobretudo aqui no Brasil, que a pesquisa de jogos sobre jogos é quase inexistente. Eu sou um dos poucos pesquisadores que aceitou o desafio de tentar trazer algumas respostas com relação a isso. Além disso, a gente precisa. Aí você pediu também que eu desse algumas dicas com relação a isso. Eu acho que o mais importante é se preocupar um pouco menos. A, a prevalência desse transtorno ela é relativamente pequena. Então, a gente tem ali uma prevalência de 2 a 4% na população mundial. E mesmo assim, essa prevalência é muito provavelmente inflacionada pelos métodos de estudos que a gente acabou discutindo um pouquinho antes, né? Que os pesquisadores utilizavam instrumentos e eles já utilizavam seus próprios critérios para definir o que era. Então, ah, é isso. O transtorno é poucas pessoas vão apresentar essa definição específica de, esse aqui tem, essa pessoa aqui tem o transtorno do jogo. E o que pode acontecer é justamente essa dificuldade de se autocontrolar. Mas isso não é com os jogos necessariamente. O adolescente, a criança, ela vai apresentar isso, seja lá em qual atividade ela for colocada. Se essa atividade ela tiver uma estrutura um pouco mais livre, como é o caso dos jogos, então você interage ali com aquele mundo. Claro, nos termos daquele mundo, mas tem uma liberdade de fazer coisas. E acaba perdendo um pouco da noção do tempo. Então, a dica principal é essa. Se preocupe um pouco menos, porque é muito improvável que seu filho, que sua filha, ela bata as características do transtorno do jogo. Mas quando é que você pode começar? Quando é que faz sentido ter um pouquinho mais de atenção a isso? É quando a gente percebe justamente aquela descrição que eu te dei do transtorno, uma dificuldade muito grande de controlar o comportamento e os prejuízos funcionais. Então, uma criança que, por causa dos jogos, ela está tendo dificuldade na escola, está tendo dificuldade de se relacionar, está tendo dificuldade de fazer outras atividades. Isso tudo não quer dizer que a pessoa tenha o transtorno, mas quer dizer que a gente pode ter uma atenção. A gente pode procurar, talvez, uma ajuda profissional, ou então procurar estruturar melhor essa rotina, colocar alguns limites. E mais importante do que essa preocupação de, nossa, será que meu filho é dependente de jogos? É a preocupação em analisar que tipo de interação esse seu filho, sua filha, ela está tendo com essas mídias. Porque mais prejudicial do que esse transtorno, que é, como eu disse, pouco frequente na população, é o tipo de conteúdo que essa criança pode estar sendo exposta ali. Então, os jogos, assim como outras mídias, eles têm classificações indicativas. Então, é importante que os pais estejam atentos a isso. Atentos a... Porque existem jogos muito violentos, existem jogos que têm conteúdos ali mais sexuais, jogos com conteúdos de violência extrema, drogas e muitas outras coisas que talvez não seja mais adequado uma criança muito jovem estar inserida nesse meio. Mas também existem jogos que não são necessariamente educativos, que não são só os jogos educativos também que estão disponíveis para essa população, mas também existem muitos outros tipos de jogos que apresentam conteúdos interessantíssimos. São muito legais, inclusive até para os pais se inserirem nesse mundo das crianças, dos adolescentes e tentar participar um pouco.
Enfim, eu acho que isso resume um pouquinho do que eu recomendaria. E essas dicas, recomendações e até esses sinais de atenção também valem para os adultos, que aí eles inclusive têm que prestar atenção neles mesmos, às vezes tem até uma resistência de aceitar que às vezes pode estar exagerando, pode estar tendo um comportamento mais problemático. A gente também pode ampliar isso para os adultos? Sim, para os adultos eu colocaria uma ênfase especial nessa questão de avaliar se você está perdendo o controle da situação. Eu acho que isso é a dica, é o sinal mais importante. E para os adultos eu também recomendo, se esse for o caso, se está muito difícil ter algum controle, se você já tentou e mesmo assim não conseguiu, não hesite em procurar ajuda profissional. Vá o quanto antes, porque quanto menos tempo você deixar passar entre o momento em que você percebe que aquilo se tornou um problema e o momento em que você vai procurar uma ajuda profissional, a tendência é que não necessariamente resolver, mas trabalhar esse problema, tentar construir uma relação mais saudável com essa mídia, com os jogos, ela se torna mais fácil, um trabalho menos árduo do que se a gente permitir que esse transtorno vá se desenvolvendo, ou não necessariamente um transtorno, mas a gente permitir que esse padrão de comportamento que está apresentando um problema vá se desenvolvendo. Então a dica é essa: tente, tente controlar aquilo que está difícil controlar. Tente. Pode fazer as suas modificações de rotina, pode tentar se afastar um pouco dos jogos, pedir ajuda a uma pessoa próxima. Mas, se for o caso de você perceber que depois de tentar tudo isso, você ainda está com uma dificuldade significativa, procure um profissional, procure uma pessoa que entenda desse transtorno. Como eu disse, é um transtorno recente, então não é todo profissional que vai saber lidar com isso, mas ao mesmo tempo ele é um transtorno que tem muitas relações com um transtorno que a gente chama de transtorno do jogo patológico, que é o que a gente, a epidemia que a gente está vivendo hoje em dia, das bets, jogos de apostas, são Uhum. mecanismos semelhantes. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, de forma alguma, mas tem semelhanças. E uma Sim. pessoa que, um profissional que tem alguma experiência também com dependências, ele vai ter mecanismos para te ajudar. Sim, e para a gente terminar a nossa conversa, voltando para o mundo da pesquisa, dos estudos, você citou que no Brasil os estudos sobre videogames e essa relação das pessoas com os games é bem recente, é um pouco escasso, então o que a gente pode esperar daqui para frente? Que outros estudos e investigações podem trazer dados mais sólidos, né? Principalmente sobre a nossa população, o Brasil, né? Sobre não só o transtorno, mas essa relação das pessoas com os videogames ou os games online e até como você falou, né? Hoje em dia esses mecanismos não estão só nos jogos, eles estão em outros tipos de plataforma e é super importante pesquisar isso também, né? Uhum. Bom, para o Brasil, a gente precisa de pesquisas que deem um passo para trás e tentem responder coisas muito básicas sobre qualquer transtorno, sobre qualquer doença, sobre qualquer problema comportamental, que é a prevalência. A gente simplesmente não sabe a prevalência disso na nossa população. Alguns estudos, eu diria que são dois ou três, tentaram fazer algum levantamento a respeito disso, chegaram no número ali de aproximadamente 10%, mas esse número é gigantesco. Esse número muito provavelmente está inflacionado. E, novamente, isso vem dos métodos utilizados, dos recursos disponíveis para aqueles pesquisadores. Então, fazer uma pesquisa de qualidade que consiga trazer informações sobre a nossa população demanda investimento, demanda recurso, demanda que que os recursos estejam à disposição desses pesquisadores. Então, esse é um grande entrave. Tem um entrave também de uma falta de interesse, porque, novamente, os videogames, eles não são uma mídia nova, por si. Eles não são uma mídia nova, já tem videogames comerciais desde os anos 80. Mas eles ainda são vistos como uma coisa secundária, passageira, talvez uma coisa ali que não faça tanto sentido dentro de outras mídias mais hegemônicas que a gente está acostumado a ver. Então, tem um certo desinteresse por parte de pessoas que tomam decisões com relação aos recursos que a gente vai alocar para qual tipo de pesquisa, de estudar essa área.
Porém, na minha opinião, isso é um erro, que a gente tem uma grande parcela da nossa população, na verdade, a maior parte da nossa população, envolvida com jogos de uma forma ou outra. E eu acredito que é importantíssimo a gente entender como é que essa relação se dá. Para além do transtorno do jogo, que isso é uma. O transtorno do jogo é um pedacinho dentro da pesquisa relacionada a videogames. Então, tem muitas coisas que a gente precisa entender que não necessariamente são patológicas. A gente tem algumas evidências, por exemplo, de videogames atuando positivamente para o desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de habilidades de socialização, isso para crianças e também para adultos. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente pesquisar, mas eu começaria pelo básico. Eu começaria por, vamos tentar entender aquilo de mais básico que a gente ainda não entende, porque não adianta a gente construir pesquisas mais sofisticadas se a gente não consegue responder as perguntas mais básicas sobre essa interação que a gente tem com os jogos. Sim, interessante. Muito obrigada. E obrigada a você também que acompanhou essa entrevista sobre esse assunto super interessante, falando de um estudo feito aqui na Unesp de Bauru sobre a relação das pessoas com os jogos online e o tempo de tela, o tempo de jogo, aqui com o pesquisador Alexandre Sintra. Muito obrigada pela sua participação e obrigada a você também que estava aí em casa ou no celular, nos acompanhando aqui no Espaço Aberto. A gente se encontra em próximas oportunidades. Eu que agradeço o convite e espero que essas informações que eu trouxe aí possam ajudar as pessoas a desmistificar um pouco o transtorno e essa relação com os jogos e se preocupar um pouco menos com isso. Sim, tá certo. Muito obrigada e a gente se vê.